Fala, PVC. Olha só, a expulsão do Marcelo ontem gerou a grande polêmica porque ele tem um pisão na perna do zagueiro Luciano Sanches, que tem a fratura imediatamente. Não vai produzir nenhum efeito diferente na Conmebol, mas produz uma lembrança que o Fluminense eventualmente pode até usar para tentar uma ação que dificilmente terá remoção. Lembra do caso do Son, Heung-min Son, jogador coreano do Tottenham, que no ano passado teve um lance com o André Gomes, jogador português do Everton, e no choque o André Gomes teve uma fratura no tornozelo. Imediatamente o Son levou as mãos à cabeça em desespero, exatamente como aconteceu com o Marcelo. Foi um lance que o Son teve até mais risco de causar lesão, é mais discutível a imprudência do Son do que do Marcelo, porque o Son dá o carrinho e faz a entrada por trás, e o Marcelo não. O Marcelo estava no meio de um drible quando pisa a perna do Luciano Sanches. Eu entendi perfeitamente a expulsão, porque o árbitro quase pede desculpas para o Marcelo e explica que tem que expulsar, porque foi uma entrada muito dura, mesmo sem intenção nenhuma de que houvesse a lesão. Mas, de qualquer maneira, baseado no que aconteceu com o Son, talvez o Fluminense cogite bater na porta da Conmebol e mostrar que houve um caso na Inglaterra de remoção do cartão vermelho. E o Son não ficou suspenso por 3 jogos, como acontece na Premier League, em caso de vermelho direto. Não é absurda a expulsão. Acho que o árbitro ficou sem opção de não expulsar, embora muita gente entenda, como o Fernando Diniz, que não deveria dar o cartão vermelho. Ponderações apenas. Informações do nosso Paulo Vinícius Coelho, PVC, que estava no aeroporto retornando aqui para o Brasil. Ele que foi lá para a Argentina fazer a cobertura de Argentinos Júniors e Fluminense. Ainda sobre Fluminense, a gente já vai falar sobre Flamengo com o Alexandre Araújo ao vivo aqui no De Primeira. Sobre Fluminense, o Bruno Andrade tem informação importante sobre o futuro do André, jogador que é titular, volante de seleção brasileira. Futuro dele que pode estar ligado a clube na Inglaterra. Explica pra gente, Andrade. O André do Fluminense caminha mesmo para ser o futebol inglês, restando entender e perceber se essa negociação acontece agora, de imediato, ou se vai acontecer apenas no fim do ano. É importante frisar que o Fluminense quer o jogador até dezembro, vai dificultar ao máximo uma negociação nesse momento, não quer perder o jogador de apenas 22 anos, tem contrato válido até dezembro de 2026. No fim de semana trouxe no All Sport a informação que clubes ingleses estão interessados na contratação do André, não apenas um, mas pelo menos 3 grandes clubes da Inglaterra têm sondado e buscado informações sobre o André. Ontem na imprensa britânica surgiu com força o nome do Liverpool e de fato é o Liverpool o maior interessado, apesar de o André ser uma espécie de plano B. O André para já não é a prioridade do clube comandado pelo alemão Jürgen Klopp. O Klopp tem a preferência pelo Romeu Lavia, volante belga de 19 anos do Southampton. A questão é que o valor da negociação é muito pesada, 45 milhões de euros, entre 45 e 50 milhões de euros. O Liverpool tem encontrado algumas dificuldades para avançar nessa contratação. E se porventura o Lavia não for contratado, aí sim o Liverpool vem com força pelo André. Por enquanto nenhuma proposta pelo brasileiro foi feita. O que existem sim são conversas e elas intermediadas, uma informação exclusiva, pelo super influente agente Jorge Mendes da Justfoot. Ele tem sido responsável por abrir essas conversas, abrir o caminho do André para o futebol inglês, especialmente o Liverpool, apesar de Jorge Mendes também ter muito contato, por exemplo, no Chelsea. Ele que fez recentemente a negociação a mais cara de um meio-campista, o Enzo Fernandes do Benfica, para o Chelsea por 121 milhões de euros. Lembrando que o Jorge Mendes, apesar de português, foi ele que também fez a intermediação do João Gomes, do Flamengo, para o Wolverhampton. Aliás, o Jorge Mendes tem um peso muito grande nos bastidores do Wolverhampton. Então, o Jorge Mendes, como participou da negociação do Fabinho, que trocou o Liverpool pelo futebol da Arábia Saudita, pelo Al Ittihad, a ideia do Jorge Mendes é acalmatar essa vaga com um jogador não seu, mas que pelo menos ele tenha uma participação, uma intermediação.
Nesse momento, como eu disse, o Fluminense não quer vender já e por isso pede entre 25 e 30 milhões de euros. Isso hoje dá mais ou menos 131 milhões de reais, entre 131 e 158 milhões de reais. O Romeu Lavia é avaliado em 45, é difícil. O André é avaliado entre 25 e 30. O Liverpool busca então resolver a situação do Lavia para depois avançar ou não com a contratação do André. Não é fácil, porque, repito, o Fluminense tenta segurá-lo pelo menos até dezembro, mas o Liverpool precisa reforçar o meio-campo, vai reforçar o meio-campo e o André é o plano B, mas a qualquer momento pode virar o plano A. E lembrando, reforçando essa informação que é só nossa, é o Jorge Mendes, o português, a Gestfoot, que tem feito essa intermediação. Informações do nosso Bruno Andrade sobre o futuro do André, jogador do Fluminense e jogador de seleção brasileira, então, em relação a essa possibilidade do Liverpool da Inglaterra.